Hoje eu vou te contar a história de A Concepção, um filme odiado pela crítica, mas que eu gosto. Você com certeza já ouviu falar que filme brasileiro só tem tchutcharia e não tem nada de profundidade, né? Mas eu vou te mostrar que esse filme, mesmo tendo cenas explícitas da Rosane Mulholland, que a gente conhece também como a professora Helena do Carrossel, dela fazendo oba-oba do The Sims com muita gente, usando substâncias, apesar de tudo isso, o filme é bom e cult, tá? Se você quiser saber por que a crítica odiou o filme que anos depois ia fazer a felicidade da molecada que assistia Carrossel, fica aqui nesse vídeo que eu que assisto e estudo cinema brasileiro há anos, vou te explicar por que o ponto que a galera mais criticou no filme, pra mim, na verdade, é o melhor. Você já assistiu O Alemão? Ou Uma Família Feliz? Não? Então você já deve ter assistido pelo menos o clipe de Mulher de Fases, do Raimundos. Essas coisas têm um ponto em comum com A Concepção. Isso tudo aí também foi dirigido pelo José Eduardo Belmonte. O cara que tem um método único criado por ele mesmo para colocar o ator no personagem, mas isso a gente vai explorar daqui a pouco. Belmonte que tá na Globo, Globo que me lembra Globo Filmes, que me lembra Alto da Compadecida, que me lembra Matheus Nastergalli, que também tá em A Concepção. Além de ator, ele também é um dos produtores do filme. Junto desses caras tem outro rosto famoso do cinema brasileiro, o Milen Cortaz. Não se ligou pelo nome? É o Coronel Fábio do Tropa de Elite. Que satisfação, aspira. Como eu mencionei antes, também tem a Rosane Mulholland, a atriz que fez a professora Helena no Carrossel, que também fez Falsa Loura, um dos meus filmes nacionais favoritos, e com certeza, sem sombra de dúvidas, ela também é uma das melhores atrizes dessa geração, tá? Além dela, a gente tem o Murilo Cossi, que fez o personagem Júlio em O Clone, e o controverso Juliano Casarré, que hoje em dia praticamente virou um coach católico. Ele deve odiar ter esse papel na filmografia dele, tá? E apesar de tudo isso, ele é um bom ator, fez Boi Leão e fez algumas novelas também. Muita gente vai lembrar dele sendo o Adalto, chupetinha da Avenida Brasil. Essa galera toda aí se juntou em 2005 para fazer A Concepção, que eu vou dar uma breve resumida na trama aqui, porque daqui a pouco a gente vai ter um bloco inteiro só para falar da história do filme. A Concepção vai falar de 3 filhos de diplomatas, Alex, Lino e Liz, que obviamente vivem em Brasília, então toma aí mais um filme de cidade para você. Com os pais dos 3 jovens morando fora do Brasil por conta do trampo, eles basicamente fizeram um apartamento da família do Alex de uma república. Todo dia era festa, tchutcharia e droga. Até que eles conhecem o X, que apresenta para eles uma ideologia chamada Concepção, que é sobre a morte do ego e não ter uma identidade. Aí o Alex chama esse X para morar lá no apartamento também. E o X traz mais variedade de substâncias para eles usarem e também mais variedade de gente para eles fazerem aquela tchutcharia. Acho que fica bem na cara porque o filme é meio proibidão, né? Logo na abertura você já vai ver um peru, só pra ficar esperto. E é daí pra baixo, tá? O filme é uma coletânea de cenas pesadas e explícitas. É tchutcharia a rodo, tá? Parece que você abriu ele naquele site de aba anônima, de tanta variedade de gente e de quantidade de pessoas que tem. Drogas é o que não falta aqui. A segunda review mais curtida do Letterboxd são as seguintes aspas. Professora Helena fumando maconha. Mas quando o X aparece, aí o Kisuko começa a ferver mais ainda, tanto que uma personagem chega até a ter overdose. Isso bem no comecinho do filme, tá? Ladrão é o que mais tem em Brasília, né? Aqui não poderia faltar, justamente usando a lógica da Concepção, eles cometem vários crimes, principalmente roubo e falsidade ideológica, que é um dos lemas da Concepção, tá? Já que você não tem identidade nenhuma, você pode escolher quem você é, o que você faz e se aproveitar disso para enganar os outros também, né? Toda essa parte de substâncias, junto com essa edição maravilhosa, que é um dos melhores pontos do filme, me lembra muito Requiem para um Sonho, um dos filmes favoritos de todo editor, né? E que é muito perturbador também, se você não viu, meu Deus do céu. Outro filme muito parecido é Os Idiotas de Lars von Trier, que é do movimento Dogma 95. Se você quiser entender mais sobre o movimento, assiste meu vídeo que eu falei sobre Festa de Família, o primeiro filme do movimento. Os Idiotas que se parece muito mais já numa questão de narrativa, que é o que eu vou explorar agora. E eu já vou avisando que tem spoiler mais ou menos até a metade do filme ali. Então se você não quiser ver, vai para essa minutagem que eu tô deixando aqui em cima. O começo é mais ou menos tudo aquilo que eu te falei lá. 3 playboy, filho de diplomata, montam a república deles e acabam conhecendo o X, que vai colocar fogo na história, tá? Uma das primeiras coisas que ele faz
é juntar toda a galera ali numa festa e fazer um manifesto concepcionista, explicando tudo que eu te falei sobre morte do ego e falta de identidade. E aí a gente vai para toda a sequência da personagem Ariane, que é uma das principais coadjuvantes do filme e é uma moça normal. Então o que ela tava fazendo com aquela galera, você me pergunta? Bom, ela tava dando uns pega no Lino e no Alex. Mas diferente de toda aquela rapaziada lá, ela não era vagabundona, ela trampava como enfermeira também. Logo depois de ver o pai indo de comes e bebes no hospital no mesmo dia, só que de noite, ela vai pra balada, fica loucona de álcool junto com remédio. E é nessa aí que ela conhece o Alex, que leva ela trilouca pra casa, e aí no dia seguinte a Ariane tem uma overdose e quase vai de ralo, mas é salva justamente pelo próprio Alex. Aí enquanto a gente vai descobrindo essas histórias do passado da Ariane, a gente vai descobrindo no presente também. E no momento atual ela tava dando uns pega na Liz, que se inspira naquele rolê dela de usar a peruca e trocar de identidade, e vai pra esquina rodar a bolsinha do nada. Depois a gente se aprofunda do dia que o Alex e o Lino conheceram um X, com muitas substâncias ilícitas e com os três fazendo oba-oba juntos. A gente avança um pouco também e descobre o X dando golpe num se caça lá. Além, é claro, dele trazer substâncias cada vez mais pesadas para a galera ali da República. Nessa, a Ariane tem outra overdose. Aí, finalmente, ela vai se distanciar do grupo. Enquanto a Liz chega no seu auge de concepcionista, criando uma nova identidade, tipo de uma mulher de negócios. Aí ela ganha uma grana e vai para São Paulo. Aí, até a Liz voltar para Brasília, a narrativa é dividida em dois pedaços. A parte dela mesmo, fazendo o diário de uma concepcionista lá em São Paulo, e Alex, Lino e X espalhando a palavra de concepcionista lá em Brasília, claro, com muita droga e muito seixo junto. Isso é mais ou menos até a metade do filme, tá? Daí pra frente as autoridades vão descobrir o que eles estão fazendo e vai começar a perseguição. Mas pra saber tudo o que aconteceu, só se você assistiu o filme. E valeu meu like eu não ter te dado um spoiler do final, né? Como eu disse lá na abertura desse vídeo, eu gostei muito desse filme. Inclusive, minha review mais curtida do Letterboxd é justamente sobre ele, onde eu digo que esse é o filme mais subestimado daquele site. Mas, diferente de mim, a galera do Letterboxd não curtiu muito não. A média dele é de 3,2 estrelas e a nota mais dada é 3 de 5. Fora o monte de reviews de 1, 2, meia estrela até que o filme tem. As principais críticas são uma galera ter tentado criar a concepção na vida real e obviamente deu errado. Gente comparando com os idiotas, como se isso fosse ruim. E entre os dois eu prefiro a concepção. Pessoal que não entendeu muito bem a narrativa do filme e só focou na parte do choque. Críticas sobre como o filme não é sobre o movimento em si, que ele até começa bem falando muito de concepção e depois se perde nisso. Eu discordo totalmente que se perde, tá? Teve até gente citando falta de coragem. Isso não entra na minha cabeça, tá? E tem muito, mas muito mais gente lá criticando o filme, tá? É só você abrir a página do Letterboxd que você vai achar. O que mais me intrigou nesse filme foi a crítica do Omelete. Sim, aquela galera que curte filme da Marvel ainda em 2026. Brincadeira, tá, gente? Eu sei que tem gente que gosta de cinema de arte lá também, só tô falando do site no geral. Se você jogar agora no Google Crítica à Concepção, a primeira que vai aparecer é justamente a deles, que tem a avaliação somente de 1 de 5 estrelas, e eu tenho certeza que deve desmotivar muita gente a assistir o filme. É por isso que até eu tô aqui para espalhar a palavra de José Carlos Belmonte para você. Bom, na crítica do Omelete eles já abrem fazendo uma piada com o filme na sessão da tarde. E apesar de elogiar o Belmonte pelo trabalho técnico, eles criticam e descem o pau na narrativa, dizendo que tem a profundidade de um pires, que o filme só tenta chocar a audiência com temas explícitos e que tudo ali é só um mar de filosofia barata. Eu fico pensando o tempo todo se o cara que escreveu a crítica viu o mesmo filme que eu, porque não é possível. Não que a narrativa do filme seja revolucionária, tá? Não é nenhum Vértigo, nenhum Persona. Mas eu gosto muito e eu vi muito mais profundidade do que essa galera. E agora você vai entender porque eu defendo quase que sozinho essa obra. Então agora chegou a hora de eu ativar o modo advogado de A Concepção aqui. Primeira coisa que me fez amar o filme, a brasilidade que tem nele. Especialmente por eu ter entendido que o Belmonte conseguiu beber nas
três fontes principais da história do cinema brasileiro, os três maiores movimentos que a gente teve aqui. A pornô chanchada, que é a mais clara, dá pra ver cristalinamente a inspiração que ele tem no cinema erótico brasileiro no filme. Inclusive, uma das coisas que eu mais odeio de quem fala mal do cinema brasileiro é falar que a gente só tem filme de chucharia. Cara, você não entende nada da história do cinema nacional. A gente sempre fez isso, e sempre fez bem, e sempre deu bilheteria. Outro senso comum é que a gente só faz filme de bandido, o que respinga em outro movimento que o Belmonte usou aqui também, o cinema marginal, que para mim é o movimento cinematográfico mais importante da história do nosso país. E dá para ver muita inspiração do Belmonte nisso, tanto tecnicamente quanto na narrativa. E por último, o cinema novo, que é muito influente principalmente na montagem do filme, especialmente se a gente comparar com os filmes do cinema novo que tem aquela vibe mais de novela e vague. A edição e a concepção é literalmente 100% disso. E as pessoas que criticaram o filme não viram essa profundidade que eu vi. Eles estavam muito mais preocupados em ver o peru do Matheus Nastergalli. Estavam pensando muito mais nisso do que realmente no que o filme estava trazendo ali. Por isso a principal crítica é a tal da tentativa de choque barato do Belmonte, que, como eu já mencionei, era só um plano de fundo para algo muito mais profundo. Fora os ataques à narrativa, o roteiro do Belmonte também, que muita gente não conseguiu entender, só pegou os aspectos anárquicos ali de cada personagem. E não conseguiram entender nada da complexidade de cada um ali. E principalmente a crítica à pequena burguesia brasileira, especialmente a pequena burguesia de Brasília. E falando em Brasília, esse sem sombra de dúvida é um dos pontos mais fortes do filme. Se você acompanha o canal, você sabe que eu sou fascinado pelo conceito de filme de cidade, ou que algumas pessoas chamam de filme urbano. O diferencial pica que o Belmonte tem aqui é que ele consegue fazer um filme de cidade falando sobre Brasília, sobre os problemas de lá, sobre o povo de lá, com uma execução perfeita, só que sem mostrar tanto assim a cidade. Tirando aquela apresentação ali do começo, o que na verdade faz o filme ser um filme de cidade é justamente o conceito que ele cria em volta de todos os personagens sobre Brasília, e principalmente como a cidade afeta todos que estão ali, funcionando muito mais como a causa dos problemas do que como um cenário em si. É muito mais subjetivo e muito mais abstrato que, por exemplo, os filmes de São Paulo, que eu fiz até uma lista, mas é tão bom quanto. E outro ponto muito bom do filme, além da edição que eu já tinha citado, é o áudio. Tanto na trilha sonora, que é espetacular de boa, principalmente na parte das músicas de rock, tanto que levou o troféu no Festival de Brasília justamente disso, junto com montagem, é claro, e também o troféu Câmara Legislativa, que premia o melhor filme feito ali no Distrito Federal. E o melhor sobre o áudio é que ele é meio sujão ali, só que de propósito, numa estética bem daquele estilão do cinema marginal. É uma das coisas mais da hora desse filme, velho. Depois dessa eu consegui te convencer que o filme é brabo, né? E ainda tem mais uma coisa, eu vou te explicar daqui a pouco, lá perto do final do vídeo, o método do Belmonte, o que ele criou para fazer a atuação da galera do filme. E se você tá gostando dessa análise técnica e quer fazer cinema também, eu vou te ajudar. Eu deixei lá na descrição e aqui nesse QR Code a minha lista do Mercado Livre, para você começar a produzir agora. Tem desde livros para você aprender a teoria do cinema e como escrever um roteiro, até equipamentos para você botar a mão na massa, mesmo com um celular ou com uma câmera baratinha. Compra no meu link que você me ajuda e não paga nada mais por isso. Agora que a gente já matou a pau e rebateu as principais críticas ao filme, tá na hora da gente reposicionar ele na prateleira que ele merece no cinema brasileiro. Claro que eu não vou colocar a Concepção como um dos melhores filmes da história do Brasil, apesar de ser um dos meus favoritos. Mas se a gente olhar para o tempo histórico dele, os anos 2000, no mínimo ele tem que pegar uma segunda prateleira ali. Não chega a ser primeira como Falsa Loura, Jogo de Cena, Cidade de Deus e etc. Mas para mim consegue sim figurar com outros filmes bons no segundo hall ali, tipo O Apaió, Estômago, Garotas do ABC e outros. Muito longe do que a galera do Letterboxd e a crítica colocou. Bem acima, tá? Se você ainda não assistiu, tem facinho aqui no YouTube, tá? Pelo menos no dia da gravação desse vídeo. Só a qualidade da imagem não tá muito boa. Se você quiser achar em HD, você vai ter que dar uma garimpada.
Mas eu queria muito que algum streaming comprasse essa obra, mas infelizmente ainda não teve. A última vez que eu vi ele no circuito comercial foi no Canal Brasil, num especial que teve justamente do Belmonte. Falando nele, lembra que eu disse que eu ia explorar mais o método do Belmonte, né? Então vamos lá. Ele tem uma técnica própria de direção chamada mala pequena, que tem como objetivo, junto com o ator, investigar o roteiro e o próprio personagem. Isso é feito de forma conjunta para entender a essência da história e o que ele chama de signo do filme. Os atores amam isso, porque dá muita liberdade artística para eles, tá? E também ajuda bastante a entrar no personagem, e tudo isso acontece durante os ensaios. O Belmonte usa métodos sensoriais para fazer o ator entrar de cabeça no personagem, o que gera muitas reações emocionais e aumenta a verossimilhança na hora de atuar. E dá para ver muito isso em A Concepção, principalmente porque ele pegou atores bem jovens daquela época, que entenderam rápido e perfeitamente o método dele. Comenta aí o que você acha do diretor desenvolver sua própria técnica. Gostam ou não? Eu, depois de descobrir isso, fiquei tentado até a participar de alguma oficina que o Belmonte dá, porque ele faz isso constantemente. Parece realmente ser algo bem revolucionário. Mas calma aí que ainda não acabou. Vamos falar agora da carreira do Belmonte depois de fazer A Concepção. E olha que ele é um dos diretores mais ativos do cinema nacional. Então vou pegar só os principais filmes aqui. Em 2008, o Belmonte lançou no Festival do Rio o filme mais premiado dele, chamado Se Nada Mais Der Certo, onde ele trabalha de novo com o Milen Cortaz e o Murilo Grossi, além de outros nomes fortes do cinema nacional, Leandra Leal, João Miguel e Cauã Raymond. Ganhou como melhor filme e melhor roteiro naquela edição do festival. Em 2014 ele faz Alemão, que chegou a virar até uma franquia, já que teve a série anos depois, e Alemão 2, agora há pouco, em 2022. Em 2016, o Belmonte muda de gênero, fazendo uma comédia romântica com Fábio Assunção e Ingrid Guimarães, chamado Entre Idas e Vindas, que juntou ele com a Alice Braga e novamente com a Rosane Mulholland. Depois, em 2017, é lançada a série Os Carcereiros dele, que teve um sucesso comercial absurdo e ganhou algumas premiações na teledramaturgia. E agora, recentemente, o Belmonte fez 2 filmes muito interessantes. Uma Família Feliz com a Grazi Massafera, que até foi bem no Festival de Gramado, mas não conseguiu ganhar prêmios. E agorinha, quase um mês e meio atrás, saiu nos cinemas Quase Deserto. Uma obra muito interessante dele, com um elenco renomado, que se passa em Detroit, nos Estados Unidos, e é uma coprodução com uma produtora americana. E por último, o filme que estreou ano passado nos festivais e nas mostras dele de comédia, mas chega nos cinemas, no circuito comercial só esse ano, chamado Assalto à Brasileira. Esse eu tô bem no hype, tá? E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre cinema brasileiro, vai nesse vídeo aqui que eu conto a história do Alberto Cavalcanti, um gênio daqui, que é ídolo na Europa, principalmente na França e no Reino Unido, mas foi expulso do nosso país pela esquerda e pela direita. Um abração para quem ficou até aqui e fui!